Nem sempre os campeões vencem jogando bonito. Às vezes, eles vencem jogando com alma. Em uma noite quente em Salvador, diante de um estádio pulsando e de um adversário faminto por surpreender, o Flamengo provou mais uma vez porque é um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Foi um jogo de superação, precisão e mentalidade forte daqueles que, no fim do campeonato, fazem toda a diferença. E deixa eu te perguntar uma coisa logo de cara. Você já percebeu como os times verdadeiramente gigantes sempre encontram um jeito de vencer, mesmo quando não estão em sua melhor noite? Pois foi exatamente isso que aconteceu. O Flamengo não apenas conquistou 3 pontos. O Flamengo mandou um recado para todo o Brasil. O campeão está vivo e continua faminto. Você está no canal Felwa por Dentro. Se você já se sentiu impactado pelo Flamengo em algum momento da sua vida, já peço uma coisa rápida. Se inscreva no canal, porque todos os dias eu trago conteúdo novo, análises fortes e bastidores que você não vai ver em qualquer lugar. E já quero te conhecer também. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. Quero ver até onde vai a nação rubro-negra. Agora prepara o coração, porque o que aconteceu no Barradão foi mais um capítulo da mentalidade vencedora que só o Flamengo tem. O Flamengo mostrou mais uma vez porque carrega a marca de um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro e sul-americano. Em uma noite que exigiu maturidade, sangue frio e mentalidade de campeão, o rubro-negro foi até Salvador, encarou a pressão do Barradão e saiu com uma vitória por 2-1 sobre o Vitória, um resultado que vai muito além dos 3 pontos. Foi uma demonstração clara de um time acostumado a decidir, a suportar adversidades e a transformar poucas oportunidades em triunfos gigantes. Se por um lado a atuação não foi das mais brilhantes tecnicamente, por outro ela revelou algo ainda mais valioso: a casca de um time vencedor. Equipes comuns precisam jogar bem para ganhar. Times campeões vencem mesmo quando não estão em sua melhor noite, e foi exatamente isso que o Flamengo fez. Desde o apito inicial, o ambiente já indicava que seria uma batalha. O Barradão pulsava, a torcida baiana empurrava o Vitória e o calor típico de Salvador parecia testar o limite físico dos jogadores. Mas há algo que diferencia clubes históricos dos demais: a capacidade de manter a cabeça fria em cenários hostis. O Flamengo não se intimidou, e quando um gigante não se intimida, ele pune. O primeiro tempo foi quase um manifesto da eficiência rubro-negra. Foram apenas 2 finalizações e as 2 morreram no fundo das redes. Uma taxa de aproveitamento que não surge por acaso. Ela é construída ao longo de anos de mentalidade competitiva, treinamentos exigentes e jogadores acostumados a decisões. Aos 14 minutos, Eric Pulgar escreveu mais um capítulo dessa história vencedora. Recebendo a bola na entrada da área, o volante dominou com tranquilidade e soltou um verdadeiro míssil no ângulo direito do goleiro Gabriel. Um golaço daqueles que não apenas abre o placar, ele muda o clima do jogo, silencia um estádio inteiro e lembra a todos que do outro lado está um time gigante. Não era apenas um chute perfeito. Era o reflexo da confiança de quem veste uma camisa pesada, de quem sabe que no Flamengo cada jogador precisa estar pronto para ser protagonista. Pulgar, conhecido muito mais por sua consistência defensiva do que por gols, marcou apenas seu 4º pelo clube desde sua chegada em 2022. Mas talvez justamente por isso, o momento tenha sido tão simbólico. No Flamengo vencedor, todos podem decidir. O Vitória tentou responder com intensidade, pressionando e ocupando o campo ofensivo. Teve mais posse, mais volume, mais presença física, mas esbarrou em algo que acompanha os grandes campeões: a solidez emocional. O Flamengo não se desesperou. Esperou, observou e atacou no momento exato. Cebolinha amplia a frieza de quem nasceu para ganhar. Quando o primeiro tempo caminhava para o fim, surgiu mais um golpe rubro-negro. Léo Ortiz fez um lançamento milimétrico, daqueles que parecem desenhados à mão. Everton Cebolinha dominou com categoria, tirou o marcador camutanga da jogada e finalizou no canto, sem dar qualquer chance ao goleiro. 2 chutes, 2 gols.
Uma aula de eficiência. Esse tipo de desempenho não nasce em qualquer clube. Ele é fruto de uma cultura vencedora construída ao longo de décadas, das gerações históricas aos elencos estrelados, das conquistas nacionais às noites mágicas na Libertadores. O Flamengo aprendeu a ser letal. Aprendeu que futebol também é precisão. E, principalmente, aprendeu que campeonatos são vencidos em jogos assim difíceis, truncados, longe de casa. Sofrimento também faz parte da trajetória dos campeões. Se alguém imaginou que a vitória seria tranquila, o segundo tempo tratou de mostrar que triunfos importantes costumam exigir resistência. O Vitória voltou ainda mais agressivo e diminuiu logo aos 6 minutos, quando Renato Kaiser fez boa jogada e serviu Mateuzinho para finalizar. O estádio voltou a pulsar. A pressão aumentou. Por alguns minutos parecia que o Flamengo estava atônito diante da intensidade dos baianos. O time da casa sobrava fisicamente, avançava pelas laterais e acreditava no empate. E então veio o momento que separa times competitivos de times campeões. O pênalti. Nathan Mendes foi derrubado na área e o árbitro Rafael Claus apontou para a marca da Cal. Era a chance perfeita para o Vitória igualar o placar e incendiar de vez o jogo. Mas grandes equipes costumam ter grandes heróis. E o Flamengo tinha Rossi. Rossi, o guardião das vitórias improváveis. Quando Renato Kaiser partiu para a cobrança, o silêncio tomou conta por um instante. Era aquele segundo suspenso no tempo que pode mudar o destino de uma partida. Kaiser bateu forte. Rossi voou. Defesa monumental. Não foi apenas uma intervenção técnica, foi um ato de liderança, coragem e personalidade. Defesas assim entram para a memória de uma campanha. Quantos títulos já não começaram com um momento como esse? Quantas trajetórias campeãs não foram moldadas por um goleiro que se recusou a deixar a vitória escapar? Após o jogo, Rossi resumiu com precisão a importância daquele resultado. É muito difícil jogar aqui e ganhar. Hoje foi nossa primeira vitória no Brasileiro, mas o mais importante foi somar 3 pontos fora de casa. Ano passado fizemos uma grande campanha em casa, mas para ser campeão tem que ganhar fora. A frase carrega uma verdade histórica do futebol. Campeonatos são conquistados longe de casa, e o Flamengo sabe disso melhor do que ninguém. Primeiros 3 pontos, mas com peso de afirmação. Depois de uma derrota para o São Paulo e um empate com o Internacional, vencer não era apenas importante, era necessário. Era o tipo de resultado que reorganiza a confiança do elenco e envia um recado ao restante da competição. O atual campeão começou a mostrar suas garras. Não foi uma exibição de gala, foi uma exibição de caráter. E muitas vezes são essas vitórias que sustentam campanhas memoráveis. Enquanto o Vitória perdeu a oportunidade de encostar na liderança e estacionou nos 3 pontos, o Flamengo deu um passo importante para reafirmar seu lugar entre os favoritos ao título. Porque o rubro-negro não entra em campeonato para participar, entra para ganhar. A noite também marcou um momento simbólico. Lucas Paquetá completou 100 jogos pelo Flamengo, somando suas 2 passagens. Embora sua atuação tenha sido discreta, o número reforça algo poderoso, o vínculo entre o clube e jogadores que carregam sua identidade. Vestir a camisa do Flamengo não é apenas atuar por um time, é representar milhões, é carregar uma história gigantesca. Mesmo em uma noite apagada, Paquetá faz parte de uma linhagem de atletas que ajudaram a manter o clube sempre protagonista. Mentalidade vencedora se constrói também fora de campo. Enquanto o time soma pontos no Brasileirão, a diretoria segue tomando decisões estratégicas que demonstram visão de futuro. A saída do jovem zagueiro Carbone para o Futebol Clube Lugano, da Suíça, mostra a força da base rubro-negra, um celeiro que constantemente revela talentos para o futebol mundial. Mesmo sem espaço imediato no elenco profissional, o defensor deixa o clube com conquistas importantes nas categorias inferiores, incluindo a Libertadores Sub-20 e o Mundial da categoria. O Flamengo ainda manteve percentual sobre uma venda futura, evidenciando uma gestão cada vez mais moderna e inteligente. Clubes vencedores não pensam apenas no presente, eles planejam o amanhã.
Outro movimento foi o empréstimo do volante Alan ao Corinthians até o fim de 2026, com opção de compra. A negociação, além de abrir espaço no elenco, representa uma economia significativa na folha salarial, cerca de 12 milhões de reais em um ano. Equilíbrio financeiro também ganha campeonatos. Estrutura também levanta taças. Um time que aprende a vencer de todas as formas. Talvez o maior sinal de maturidade do Flamengo nesta partida tenha sido a capacidade de vencer sem dominar completamente. Durante muitos anos, equipes talentosas caíram na armadilha de achar que só poderiam ganhar jogando bonito. Mas o futebol ensina algo fundamental. Existem jogos que precisam ser vencidos com suor, concentração e resiliência. O Flamengo mostrou que sabe fazer isso. Soube sofrer, soube se defender, soube aproveitar cada oportunidade e, acima de tudo, soube competir. Esse tipo de vitória costuma ser lembrado lá na frente, quando cada ponto faz diferença na tabela. A aura de um gigante. Existe algo quase invisível que acompanha clubes acostumados a erguer troféus. Uma aura que pesa sobre os adversários. Mesmo quando não joga seu melhor futebol, o Flamengo entra em campo com respeito antecipado. Os rivais sabem, basta um descuido. E o castigo vem. Foi assim no golaço de Pulgar. Foi assim na frieza de Cebolinha. Foi assim na defesa de Rossi. 3 momentos. 3 sinais claros de um time que respira vitória. O recado ao campeonato. Se alguém tinha dúvidas sobre a capacidade do Flamengo de reagir rapidamente após um início irregular, a resposta veio no Barradão. Campeões não se constroem apenas com espetáculos. Constroem-se com consistência, com mentalidade forte, com jogadores decisivos e com uma camisa que transforma pressão em combustível. O Brasileirão é longo, traiçoeiro e exige regularidade quase perfeita. Mas quando um elenco aprende a ganhar até nas noites difíceis, ele se torna candidato real ao título. O Flamengo parece pronto para essa jornada. Mais do que 3 pontos, uma declaração. Ao deixar Salvador com a vitória, o rubro-negro levou muito mais do que números na tabela. Levou confiança, levou moral, levou a certeza de que sua identidade vencedora continua intacta, porque no fim das contas, ser um time vitorioso não significa ganhar apenas quando tudo funciona. Significa encontrar caminhos quando nada parece fácil. Significa ter heróis improváveis. Significa transformar pressão em história. E se essa partida serviu como algum indicativo do que está por vir, uma coisa é certa. Quando o Flamengo entra em campo, nunca é apenas um jogo. É a continuidade de uma tradição construída por gerações. Uma tradição de raça, talento e conquistas. Uma tradição de quem nasceu para vencer. Agora eu quero te lançar um desafio rápido. Você acha que vitórias sofridas são as que constroem campeões? Ou prefere quando o Flamengo domina e dá espetáculo? Comenta aqui embaixo, quero ver sua opinião. E já aproveita para me dizer também, quem foi o nome do jogo para você? Pulgar? Cebolinha? Rossi? Se essa partida deixa uma lição clara, é a seguinte. Campeonatos não são vencidos apenas com brilho, são vencidos com consistência. Grandes equipes não dependem de noites perfeitas. Elas dependem de mentalidade. E o Flamengo mostrou que continua tendo algo que não se compra, não se improvisa e não se ensina da noite para o dia. Espírito de campeão. Quando um time aprende a vencer até nos dias difíceis, cuidado, porque normalmente esse time chega muito longe. Se você sentiu o peso dessa vitória, já deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz o conteúdo chegar a mais rubro-negros. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque no próximo vídeo eu vou trazer uma análise forte sobre o que essa vitória pode indicar para o restante do Brasileirão e se o Flamengo já entra como favorito ao título. E olha, tem sinais muito interessantes surgindo. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui é Fla por Dentro, onde o flamenguista entende o jogo antes de todo mundo.